A seguir, Jornal das 6. Lançada a campanha Doação Farroupilha. Brasil é o maior importador de agrotóxicos do mundo. Assinado convênio para videomonitoramento em Ijuí. Entenda o que é o Estado Islâmico. Boa noite, fique conosco. Começa agora o Jornal das 6. O Brasil é o maior importador de agrotóxicos do planeta. Preocupados com os reflexos dos agrotóxicos na vida das pessoas, o Sereste realizou a 5ª Jornada de Saúde do Trabalhador com o tema Trabalho entre o Bem-Estar e o Sofrimento, Agrotóxicos, Impactos à Saúde. Esse foi o tema da Jornada em Saúde do Trabalhador do Sereste. O Brasil consome pelo menos 14 tipos de venenos proibidos no mundo, dos quais 4, pelo risco à saúde humana, foram banidos no ano passado, embora pesquisadores suspeitem que ainda estejam em uso na agricultura. Na exposição Colheita Venenosa, Jorge da Silva, fiscal sanitário da Prefeitura de Seubach, mostra os perigos e venenos que consumimos nos últimos anos. Gostaria de comentar que a exposição Colheita Venenosa ela é uma exposição que visa trazer para a população um pouco do conhecimento do histórico dos últimos 130 anos do uso de pesticida no Brasil. Desde o começo, em 1883, quando o Cunha Sá foi o primeiro a produzir pesticida no Brasil com o Formicida Guanabara, e de lá para cá a gente tem visto um crescente, tanto no uso quanto na toxicidade dos produtos. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a introdução dos primeiros pesticidas químicos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os pesticidas sintéticos, como DDT, Aldrin. O interessante dessa exposição é que ela mostra tanto a falta de informação quanto a falta de conhecimento que muitas vezes os agricultores tinham, a população em geral e a própria indústria, ao muitas vezes fazer propaganda de seus produtos como sendo inofensivos e sem nenhum dano à saúde. Por exemplo, a Suíça Geise, ela chegou a comercializar produtos à base de DDT para uso em piolhos de crianças, né? Para matar piolho em criança. Então, o DDT, que é uma substância cancerígena, causa vários tipos de intoxicação, era utilizado para tratamento infantil. Até mesmo o uso de embalagens vazias de pesticidas. Temos aqui uma lata da Hearst de Aldrin, que é uma substância tóxica, hoje banida no mundo todo, que depois de vazia o agricultor decidiu guardar banha de porco nela, mostrando que as pessoas não faziam ideia das substâncias tóxicas que lidavam. Infelizmente, apesar da toxicidade dos produtos ter diminuído, a quantidade do consumo aumentou muito. Hoje o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do planeta, mesmo não sendo a maior nação agrícola. E a desinformação e a falta de preparo dos agricultores continua. Infelizmente, nós vemos ainda muitos agricultores reutilizando embalagens de pesticida, vemos ainda agricultores não utilizando equipamentos de proteção para lidar com agrotóxicos. Existe ainda muita desinformação e a ideia dessa exposição, promovida pelo Museu Municipal Agrícola de Seubach, em parceria com a Secretaria da Saúde do município de Seubach, é tentar alertar a população para a necessidade de se informar, de buscar mais informações com respeito a um tema tão polêmico que são dos agrotóxicos. Os agrotóxicos podem não ser o vilão, mas fazem parte do conjunto de fatores que implicam no aumento de câncer no Brasil, cuja estimativa, que era de 518 mil novos casos no período de 2012 e 2013, foi elevada para 576 mil casos em 2014 e 2015. Entre os tipos de câncer, os mais suscetíveis aos efeitos de agrotóxicos no sistema hormonal são os de mama e de próstata. Já existem estudos que demonstram a ação direta do agrotóxico sobre as nossas células e o surgimento do câncer. Então, esse poder carcinogênico ele tem que ser considerado, porque na verdade nós estamos nos alimentando, né, de alimentos ricos em agrotóxicos, e isso certamente a longo prazo tem um efeito deletério sobre o nosso organismo. Então a gente precisa estar bem consciente disso para que a gente possa então ter melhores escolhas daquilo que a gente se alimenta e podermos optar então por alimentos mais saudáveis. Cuidado na alimentação é essencial.
Sim, e na verdade nós não podemos esquecer da agricultura como uma atividade econômica que é o pilar da nossa economia da região. Então isso só vai mudar quando nós passarmos a forçar também o consumo de alimentos mais saudáveis e, se não livres de agrotóxicos, que eles sejam aplicados dentro do limite seguro para o ser humano. Então essa mudança vem de cada um de nós termos e dedicarmos um pouquinho mais de tempo para as nossas escolhas no supermercado, nos restaurantes, dos alimentos que nós vamos consumir, porque isso diretamente vai forçar que a produção também tenha que ser feita com maior qualidade. Então o agricultor ele só vai também despertar para isso, não só pela educação, mas quando isso também forçar a que ele não esteja mais vendendo alimentos por eles terem alto nível de agrotóxico, levando a uma produção orgânica e mudando a mentalidade então dos que consomem e dos que produzem. O Sereste realiza um trabalho contínuo de conscientização aos agricultores. O Sereste hoje ele pega uma área de abrangência de 3 coordenadorias regionais de saúde, né, em torno de 65 municípios na área de abrangência, e a gente presta um serviço de educação continuada, capacitação, né, envolvendo principalmente agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde de nível superior, e algumas vezes em trabalho em conjunto com a Emater diretamente com o agricultor. É um serviço de conscientização tanto ao uso correto, né, do agrotóxico, né, o uso, utilização de equipamento de proteção individual para a proteção de cada trabalhador, e a gente faz alguns estudos também, né, nessa área de abrangência para ter algum suporte mais baseado em evidência, né. Esse trabalho é contínuo, então de tempo em tempo a gente faz uma capacitação com todos os profissionais, né, separados em virtude do grau de escolaridade, de entendimento, com adequações diferentes para cada categoria de profissional, e é um trabalho que é ato contínuo, né? Capacitação, visando a educação, né, continuada em saúde, para a prevenção primeiramente da saúde de cada indivíduo e também do coletivo. No Brasil, cerca de 450 substâncias são autorizadas para uso na agricultura. O INCA alerta ainda sobre o uso de muitos princípios ativos que já foram banidos em outros países. Dos 50 produtos mais utilizados na agricultura brasileira, 22 são proibidos na União Europeia. Infelizmente ainda muito pequena. Nós começamos a ver um despertar dos jovens, dos adolescentes, das crianças para uma alimentação mais saudável. Eu acho que nós ainda, como um país de terceiro mundo, estamos distantes de países de primeiro mundo, principalmente na Europa, onde eles já se preocupam mais, né, com a economia sustentável, com o consumo de alimentos mais saudáveis. Mas acho que as futuras gerações certamente vão ter um grande poder de mudança. Os nossos filhos, os estudantes que agora estão em sala de aula aprendendo a ter mais conhecimento e mais discernimento sobre o seu poder de escolha e forçando uma mudança no futuro. Em comemoração aos 125 anos de Juí, a Prefeitura lançou o projeto Brinca na Rua. É algo inovador que com certeza vai atrair a comunidade. Você pratica alguma atividade física? Faz exercícios? Esse é o objetivo do Brinca na Rua, atrair a comunidade à prática de uma atividade física e assim promover o lazer e a saúde. Em sua primeira edição, a programação envolverá as famílias ijuienses, que poderão participar gratuitamente da forma como achar interessante: bicicleta, patins, skate, patinete ou a pé. O projeto é da Prefeitura em conjunto com a Unijuí, Sicredi e apoio do grupo Las Monaretas. Bom, fosse pensar em primeiro lugar numa proposta que pudesse ter um resultado de engajamento, né? A gente cria várias ações, desenvolvemos vários propósitos, mas muitas vezes esse engajamento ele acaba não criando a liga necessária para que o processo pudesse acontecer. A partir daí nós constituímos a ideia de criar um elemento que pudesse provocar nas pessoas essa condição de trazer uma ação nova, uma ação que pudesse envolver as pessoas enquanto agentes de uma atividade física, de uma qualidade de vida, promotores de uma relação melhor, mas que pudesse também ter uma abrasão
também para as pessoas que compõem o contexto familiar. E aí nós imaginamos, bom, como esta rua ela vai ter, a Carlos Ehrig, ela vai ter uma relação já pensada num movimento diferente que facilita a mobilidade a partir da ciclovia, nós pensamos por que não integrar isso a um processo contínuo, a um projeto contínuo. E aí partiu-se da ideia de constituir esse elemento que é o Brinca-Rua, que são ações pré-definidas, organizadas, a partir de movimentos próprios da comunidade em espaços que não necessariamente precisam ser só os demarcados em via pública, mas que possa daqui a pouco ser utilizado em outros ambientes e que envolvam as famílias e as pessoas, para que tenham um momento de lazer, de saúde, de prática de esportes, mas principalmente de consciência ambiental e de sustentabilidade, abrindo mão do seu carro, do seu veículo e fazendo desse um movimento que possa fazer a diferença para a sociedade. O evento será realizado no dia 11 de outubro, às 9 horas, na rua Carlos Guilherme Ehrig, a partir da esquina com a rua São Francisco, sentido leste-oeste. A programação também conta com a inauguração da primeira ciclovia de Ijuí. Não só educação quanto comportamento. Porque às vezes, quando a gente fala sobre a questão da mobilidade, as pessoas têm ciência quanto à questão de uma educação correta. O problema é o comportamento. É aquele horário atrasado que o cara está tendo que cumprir ali em cima do laço, é aquela ânsia de fazer uma ação diferenciada e acaba causando situações assim. Um evento como esse, um projeto como esse, ele visa, além da conscientização, criar uma rotina nas pessoas para que possa ser esta uma condição de comportamento diferente. Nós estamos tramitando via universidade e vamos associar também as duas entidades parceiras, a Unimed e o Sicredi, num projeto para aquisição de bicicletas. Então nós queremos constituir, a partir do projeto piloto da Carlos Ehrig, um conjunto de bicicletas que ficarão na sede acadêmica e que as pessoas da comunidade poderão retirar, ir até o campus, entregar a bicicleta lá, fazer o seu compromisso na universidade, retirar uma outra bicicleta, vir para a sede acadêmica, enfim, elementos que possam contribuir no estímulo dessa condição de um novo comportamento. A educação e a conscientização são importantes, mas elas precisam ser colocadas em prática. Uma outra coisa importante também que a gente quer com o Brinca-Rua, fazer as pessoas terem um contato direto com o material, que a gente possa sentar no asfalto, caminhar de pé descalço, andar de skate, andar de patins, andar de bicicleta e que as pessoas observem nisso um gosto diferente para um processo que é maior. No dia 11 de outubro será realizado também o primeiro desafio do ciclismo Circuito Urbano de Ijuí, que contará com 2 percursos, um de 10,5 quilômetros para crianças e adolescentes de 12 a 15 anos e outro de 20 quilômetros para o público em geral. Como parte das comemorações do mês Farroupilha, o Sicredi lança no Rio Grande do Sul a campanha Doação Farroupilha, que ocorre no estado neste mês. A finalidade da campanha é manter os estoques dos bancos de sangue do estado. A campanha é desenvolvida em parceria com a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, que coordena e administra a rede de hemocentros públicos do Rio Grande do Sul. Aqui em Ijuí, o trabalho é feito em parceria com o Hemocentro de Ijuí. Então, estamos no 2º ano desta campanha e para nós é extremamente importante abranger todos os segmentos da sociedade, como forma então de estar incentivando a doação, este ato solidário entre toda a população aqui da nossa cidade. Com certeza. Então, assim, essas campanhas que a gente faz ajudam bastante a conscientização, o trabalho que a gente faz nas escolas, nas empresas, tudo isso vem a somar dos nossos doadores, fazendo com que a gente consiga atender toda a demanda aqui do nosso hospital e de todos os hospitais da região que a gente também abastece. A ideia central é despertar a cooperação, convidando a todos a se engajarem na campanha Doação Farroupilha, que tem como slogan neste ano a frase: "É a nossa vez de mostrar que a cooperação está no sangue de todo o gaúcho". Bom, essa campanha surgiu a partir de uma iniciativa da Central Sicredi do Rio Grande do Sul e aí disponibilizada para todas as cooperativas do estado no ano passado. A Sicredi das Culturas abraçou a causa por acreditar que ações de voluntariado engrandecem ainda mais a nossa relação com a comunidade, né? E a campanha de doação de sangue, especificamente, ela não é simplesmente uma ação de voluntariado, ela é uma doação de vida. Quantas pessoas estão aí precisando dessa doação? Então aproveitamos a causa Farroupilha aí do sangue gaúcho para
para incentivar essa doação. O incentivo é a doação Farroupilha, e neste ano a nossa cooperativa está oferecendo um kit chimarrão para sortear entre os doadores que comparecerem ao banco de sangue do HCI pilchados durante o mês de setembro. Com certeza, quem doa sangue salva vidas. Mauri é doador há 7 anos. Para mim é um orgulho estar doando sangue, fazendo um bem para a comunidade, para quem precisa. Sangue é sangue, sangue não tem nada que substitua. Então, estamos iniciando essa campanha. E convido também toda a comunidade para participar e fazer essa parte de doação, aproveitando essa semana aí da Semana Farroupilha. No nosso quadro de hoje não vamos falar sobre saúde, mas sim de algo que tem chocado o mundo. A imagem do corpo de Aylan, de apenas 3 anos, fotografado em uma praia da Turquia, depois que sua embarcação naufragou em uma tentativa de chegar à Grécia, provocou uma forte comoção no mundo. Para entendermos o que está acontecendo, o que é o Estado Islâmico, vamos conferir agora uma explicação do doutor em Direito, o professor Gilmar Bedin. Bom, em primeiro lugar, então, esse fenômeno atual das grandes migrações para a Europa é um fenômeno que, de uma certa maneira, tem alguns traços históricos, mas também tem alguns traços atuais. O que é o traço atual mais relevante? É o resultado um pouco da chamada Primavera Árabe, de um contexto social e político de uma região do mundo chamada Oriente Médio, que é paradoxalmente uma das regiões mais antigas da história humana em termos de população, de civilização, e é ao mesmo tempo uma região de grande instabilidade em que a maioria dos estados são muito recentes, posteriores à Segunda Guerra Mundial. Então, se nós formos verificar o que é a Síria atual, a Síria surge como um país independente depois do Protetorado francês em 1946. Se nós formos ver outros países da região, também são estados muito recentes. Mas, paradoxalmente, são estados que representam, que possuem populações com tradições civilizatórias, não de Estado, mas tradições civilizatórias, culturais muito antigas. Então, esse lugar de passagem entre a Europa, a Ásia e a África é notadamente uma das regiões de maior locomoção humana da história, da civilização, e também um lugar, eu diria assim, de grande estabilidade por essa característica de ser um lugar de passagem. Nós encontramos nessa região do planeta, de uma certa maneira, o berço das civilizações. Então, se pensarmos no Oriente Médio como uma área um pouco maior, pegaria ao norte da África, pegarmos, por exemplo, a civilização do Egito, e principalmente a civilização da antiga Mesopotâmia, é um lugar de grandes tradições culturais, de trajetórias filosóficas, de invenções de muitos dos artefatos tecnológicos que nós conhecemos hoje no Ocidente. Começa aí. E, ao mesmo tempo, é um lugar de passagem entre a Europa e a Ásia, eu chamaria do Extremo Oriente. Então, é sempre um lugar de grande estabilidade. E lembrando que toda essa região chamada do Oriente Médio, ela é uma região que tem um desenho político no sentido mais moderno de configuração do Estado somente a partir de 1945 ou 1946, como é o caso da Síria e de Israel. Talvez o que a tua pergunta traga como muita importância nesse momento, que talvez não países, mas talvez a gente tenha que começar a pensar em organismos internacionais que vão além, vamos dizer assim, dos limites das soberanias. Por quê? Porque parece que o Estado moderno, como nós entendemos, como Estado territorial, como Estado soberano, ele foi muito efetivo durante mais ou menos 300 anos da história humana. E claramente nos últimos anos, seja pelas experiências de integração regional bem ou mal sucedida, como acontece na Europa, com a União Europeia bem sucedida, ele parece ter se esgotado. Então, nesse sentido, talvez a grande saída para esse fluxo migratório seja aumentar os níveis de governança internacional, ou seja, termos mais estruturas políticas internacionais para responder a esses problemas e, além disso, uma questão muito importante talvez chegou a hora já de constituirmos um Fundo Mundial de Combate à Pobreza e às Desigualdades Regionais do planeta. De fato, o que nós assistimos é que há uma migração intensa para a Europa, e não apenas para a Europa no sentido mais aberto de países mais ricos, como também para os Estados Unidos, mas para 2 países europeus, a Inglaterra e a Alemanha. Por que isso? As pessoas se movem, segundo penso a teoria política já deixou claro, por 2 paixões civilizatórias, que é a garantia de sua vida, da sua integridade e principalmente a busca de uma vida melhor. São duas paixões que motivam a nossa espécie, a espécie humana, para buscar uma vida mais confortável. Isso, então, na verdade, deixa claro que
A possibilidade de resposta não vem mais a partir de ações pontuais, mas parece ser necessário, já no início do século XXI, soluções mais globais. Então, nós discutimos muito num país imenso como o Brasil a questão das desigualdades regionais. Nós estamos cada vez mais que discutir no âmbito global as desigualdades regionais. Por quê? Porque não parece mais efetiva a possibilidade de nós permitirmos que regiões inteiras do planeta vivam sob formas de barbárie. Eu acho que nós já conseguimos concluir, depois de vivenciarmos várias civilizações históricas, uma ideia de que o humano possui uma identidade, que determinadas conquistas devem valer para todos.